Fala galera, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Finalmente chegou o momento da gente aprender a como obter um circuito mínimo a partir de uma tabela verdade. Isso é chamado mapa de Carnot e essa é uma das aulas mais importantes do curso, então presta bastante atenção. Eu vou tentar explicar da forma mais devagar possível que esse troço é realmente importante. Então, o mapa de Carnot é uma forma de obter uma expressão mínima a partir de uma tabela verdade. Se a gente comparar isso com a manipulação algébrica, o mapa de Carnot é muito mais superior pela simplicidade e pela garantia de que a gente vai ter uma expressão mínima para situações de até 4 variáveis de entrada. A gente vai abordar até 4 e eu não acho que vai cair na sua prova qualquer coisa que envolva mais de 4 variáveis de entrada. Se cair, o seu professor é muito cruel mesmo, porque a coisa vai ficando cada vez mais complicada de fazer. Mas até 4 é bem simples, é bem tranquilo e é uma forma muito útil para simplificar circuitos. A partir de um mapa de Carnot, a gente tem duas expressões mínimas. Uma é na forma de produto das somas e a outra é na forma de soma dos produtos. Isso tem muito a ver com min termo e max termo que a gente falou na aula passada. Então o primeiro passo para a gente gerar um mapa de Carnot de duas variáveis é numerar todas as linhas da tabela verdade. A gente vai numerar de 0 até 3, desse jeito. Depois, a gente vai fazer um mapa dessa forma. Então a gente vai colocar na coluna e na linha mais superior A e B, correspondente às duas variáveis, variável A e variável B, e a gente vai pôr 0 e 1 na linha, 0 e 1 na coluna. E aí a gente vai ver, bom, qual das células corresponde a e B sendo 0? É a célula 0, então a gente bota um 0 aqui. Qual das células corresponde a sendo 0 e B sendo 1? É a célula 1, então a gente bota um 1 aqui. Qual das células corresponde a sendo 1 e B sendo 0? É a célula 2, então a gente bota um 2 aqui. Qual das células corresponde a e B sendo 1? É a célula 3, então a gente vai colocar um 1 aqui embaixo. Essa parte é fundamental que você entenda, então se não, pausa o vídeo, assiste de novo esse trechinho, vê como eu fiz para entender por que eu chamei cada uma das células dessa tabela de 0, 1, 2 e 3. Então você vai colocar 1 na célula 0, vai colocar 0 na célula 1, vai colocar 2 na célula 1 e 1 na célula 3, porque essas são as correspondências da nossa tabela verdade. Vou desenhar para você ver o que eu estou fazendo. Então vou pegar aqui a caneta, esse 1 vai estar colocado aqui, esse 0 vai estar colocado aqui, esse 1 vai estar colocado aqui na linha 2 e esse outro 1 vai estar colocado aqui na linha 3. Em seguida, a gente tem que circular nessa tabela grupos de números iguais que possuam uma quantidade de números que seja uma potência de 2. 2 elevado a 0 que dá 1, 2 elevado a 1 que dá 2, 2 elevado a 2 que dá 4, 2 elevado a 3 que dá 8, 2 elevado a 4 que dá 16 e assim por diante. A gente pode optar por circular uns ou os zeros. Então a gente tem duas possibilidades. Uma circulando somente os uns, que é desse jeito aqui. Então eu tenho dois grupos, um grupo aqui e um grupo aqui. Ou circulando somente os zeros. Eu só tenho um zero, então eu vou circular um único zero. É necessário que todos os uns ou todos os zeros estejam circulados. As duas implementações obrigam que você circule ou todos os uns ou que você circule todos os zeros. Agora a gente vai abordar o que fazer em cada uma dessas duas situações. Na primeira situação em que a gente esteja lidando com soma de produtos, então na qual a gente selecione os uns, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai multiplicar as variáveis presentes dentro de um grupo e a gente vai somar os grupos. Então, nós teríamos aqui A, B e não B. Só que tem uma regrinha, se dentro de um grupo uma variável acontece na forma negada e na forma original, então a gente pode suprimir essa variável. Como que isso funciona? Esse grupo vermelho aqui, ele engloba a variável não B, ou seja, esse 0 aqui, engloba a variável não A, esse 0 engloba a variável A, esse 1 aqui. Então nós temos B, nós temos A e nós temos não A. A com não A, adiós, manda embora. Então a gente vai ter somente o não B. Portanto, nós temos o não B aqui. Vamos fazer exatamente a mesma coisa para outro grupo. Então nós temos a variável B, correspondente aqui, a variável não B, correspondente aqui, e a variável A. B com não B, hasta la vista, manda embora. Vai sobrar somente o A, portanto, a gente pode colocar o nosso A aqui embaixo. Então, a expressão final é A, mas não B, e está pronta. Se você optou por circular 1, o passo é somente esse. Está feito, você obteve uma expressão. Então, essa tabela verdade, que a gente não tinha a mínima ideia do que significava, essa tabela aqui, agora nós sabemos. Essa tabela corresponde ao circuito A, mas não B. Vamos lidar agora com a opção de produto das somas. Nessa forma você circula os zeros e faz a mesma coisa. Só que nesse exemplo aqui não tem variável para você tirar. A gente vai ter a gente vai ter a variável não A, correspondente a esse 0, e a gente vai ter a variável B, correspondente a esse 1. Então tudo que a gente faz é colocar não A vezes B.
porque está dentro de um grupo, a gente multiplica. Só que depois, como a gente está lidando com o produto das somas, a gente tem que negar essa expressão. A gente faz isso aplicando a lei de De Morgan. Então, você vai negar o não A, vai sobrar A, você vai negar o vezes, vai sobrar o mais, e você vai negar o B, vai sobrar o não B, e com isso você obteve a expressão. Coincidentemente, as duas expressões são iguais, mas nem sempre isso vai acontecer, e você vai verificar agora. Vamos lidar então com variáveis, com mapas envolvendo 3 tipos de variáveis. Então, variável A, B e C. Você vai mais uma vez numerar as linhas da tabela verdade, 0, 1, 2, 3 até 7, desse jeito aqui. Aí você vai montar o seu mapa, só que você vai montar o seu mapa um pouquinho diferente. Porque aqui, nas linhas, você vai colocar a variável C, então você vai chamar uma de 0 e uma de 1, nada demais. E depois, nas colunas, você vai colocar as variáveis A e B. E você vai colocar 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 10. Isso é muito importante. Você não pode inverter, colocar primeiro o 10 e depois o 11. O 11 tem que vir na frente do 10. Então a sequência é sempre essa, 0, 0, 0, 1, 11 e 10. Desse jeito. E aí, mais uma vez, você vai numerar pela mesma lógica. Qual é a célula da tabela verdade que tem todas as variáveis 0? É a célula 0, então você vai botar um 0 aqui. Qual é a linha da tabela verdade que tem a variável C0, a variável A0 e a variável B1? Você vai ver lá, então você vai ver que é a linha 2, e aí você preenche. E depois você coloca os valores da tabela verdade. Então você vai pegar o valor de cada saída e vai colocar esses valores aqui no mapa de Carnot. Em seguida, você vai fazer a mesma brincadeira de circular. Então você vai tentar circular os grupos de forma que você englobe potências de 2, de forma que você englobe todos os 1s ou todos os zeros. A configuração correta para você circular é exatamente essa aqui. Então esses dois 1s aqui formam um grupo, esses dois 1s formam outro grupo, e esses dois 1s ali em roxo formam outro grupo. Aí você vai fazer a mesma coisa. Multiplica as variáveis presentes dentro dos grupos e soma os grupos. Vou fazer passo a passo com você. Primeiro, o verde. Nós temos a variável C, que acontece na forma 1. Nós temos a variável não A, que acontece na forma negada, não A. E nós temos a variável B, que acontece nas duas formas. Então, chuta a bunda do B, manda o B embora. Nós vamos ter apenas não A e C. Desse jeito aqui. Então, o primeiro termo corresponde ao grupo em verde, aqui. Depois nós vamos ter, por exemplo, o grupo em azul. O grupo azul engloba a variável C nas duas formas, na forma negada e na forma original. Então, manda o C embora. Ocupa também a variável A na forma normal e a variável B na forma negada. Portanto, isso é dado por A e não B. Então, basta nós circularmos aqui a parte em azul correspondente ao grupo em azul. Por fim, tem o grupo em roxo. O grupo em roxo engloba a variável C na forma negada, então não C. Engloba também a variável A na forma original, então A está aqui, A e A. E engloba a variável B. Então, mais uma vez, chuta a bunda do B, nós vamos ter apenas A e não C, que corresponde ao nosso grupo roxo. Eu vou pintar aqui o grupo de roxo para você entender. A mesma coisa vale quando você circula os zeros. Então você vai circular esses dois zeros aqui e vai circular esse zero aqui embaixo. Em primeiro lugar, esse grupo aqui em verde, deixa eu pegar a caneta verde. Nós vamos ter a variável C na forma negada, a variável A na forma negada e a variável B na forma de 0 e 1. Então, mais uma vez, chuta a bunda do B. Ele já deve estar bem nervoso com a gente essa hora. Portanto, nós vamos ter não A e não C como sendo o grupo em verde. E por fim, o grupo em azul não tem escapatória, não tem nenhuma variável para cortar, porque todas elas acontecem somente na forma original. Então você vai ter A, B e C, que corresponde ao nosso grupo em azul. Eu vou mais uma vez circular aqui o grupo para você ver do que eu estou falando. Aí você vai negar. Nega o não A, você vai ter A. Nega o sinal de vezes, você vai ter um mais. Nega o não C, você vai ter C. Nega o sinal de mais, você vai ter um vezes. Faz a mesma coisa com A, B e C, você vai ter a expressão final. Então essa aqui corresponde à expressão final. Já dá para ver que a gente obteve duas formas diferentes, duas formas mínimas diferentes. Aí cabe a você decidir qual forma você vai usar, qual forma é mais barata, qual forma envolve menos portas lógicas. Dá para perceber que essa aqui parece envolver menos portas lógicas, mas ainda assim você teria que obter um OR de 3 entradas, então não sei o quanto fácil seria. Talvez seja mais fácil você usar essa forma aqui para obter essa tabela verdade que o seu cliente mandou e disse: eu quero uma tabela assim. Ele não especificou como você quer o circuito. Agora para mapas de 4 variáveis. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui agora, porque acho que vocês já pegaram um jeito, já viram como fazer. A gente vai fazer a mesma coisa, vai numerar todas as linhas da tabela verdade de 0 até 15. E depois a gente vai fazer um mapa desse jeito. AB na coluna, CD
AB na linha, CD na coluna. Desse jeito aí. E mais uma vez, sempre o 11 antes do 10. O 11 sempre vem antes, é obrigatório que isso aconteça. 11 vem antes do 10. Então 00, 01, 11, 10. Aí a gente vai ver as correspondências. Em qual das linhas todas as variáveis são 0? Ah, é na linha 0, então essa linha vem aqui. Em qual das linhas nós temos todas as variáveis sendo 1? Corresponde à linha 15, então ela vem aqui. E assim por diante. Aí depois, tudo que você precisa fazer é preencher as variáveis de cada linha. Aqui a gente tem um pequeno erro, eu vou pedir perdão, a variável da linha 15 está marcada com 1. Esse 1 não era para estar aqui, era para estar um 0, como você pode perceber aqui agora. Mas a gente vai deixar esse 1 e a gente vai resolver o mapa com 1. Então imaginem que aqui ao invés desse 0, nós temos um 1. Então aqui nós não temos mais 0, nós temos na verdade um 1 neste lugar. Portanto, vamos progredir aqui para as duas formas. Forma de soma de produtos, você vai marcar os 1s. Então nós temos todo esse monte de 1 aqui e nós temos esses dois 1s separados. Não tem outra forma de marcar e não pode deixar esse 1 de fora. É obrigatório ter isso. Vamos ver então o grupo em roxo. O grupo em roxo ele é bem curioso, porque nós temos aqui a variável b, que acontece da forma normal e na forma negada. Nós temos a variável d, que acontece dos dois jeitos, na forma normal e na forma negada. Aqui a gente tem a forma normal e aqui a gente tem a negada. E o mesmo vale para a variável c, também acontece dos dois jeitos. Então, pode chutar todo esse povo aí para fora, só vai sobrar o a, que acontece apenas na forma original. Portanto, esse grupo é dado por a. Já esse outro grupo aqui, a única variável que acontece duas vezes é a variável a. Então ela acontece aqui na forma negada e aqui na forma normal. Portanto, ela vai embora e todos os demais ficam nas suas respectivas formas. Então o D acontece apenas como 0, portanto é não D. O C acontece somente como 1, portanto é C. E o B acontece os dois como 1, portanto é B. E com isso a gente tem a nossa fórmula final. Produto das somas, exatamente a mesma coisa. Você vai circular. Então a gente circulou aqui todos esses zeros. Nesse caso aqui, todos eles. As variáveis C e D vão embora. Pode chutar para fora, sobra apenas o A e B. Então, nós vamos ter não A e não B, porque elas estão negadas, corresponde a esse grupo aqui. Deixa eu pegar uma caneta verde. Então, nós temos esse grupo quadrado aqui. Nesse grupo quadrado, a variável D acontece na forma original, a variável C vai embora, a variável B vai embora e a variável A continua. Portanto, isso aqui é dado por não A e D, e a gente pode circular aqui. Pelo mesmo raciocínio, o grupo em azul vai eliminar as variáveis B e a variável D. Portanto, vai sobrar apenas não A e não C, e corresponde a esse grupo aqui. Depois você nega toda essa expressão e você vai obter aqui o nosso resultado final. Perdão se a minha câmera está na frente, eu acho que isso só aconteceu dessa vez. Então, mil desculpas, porque a minha câmera entrou no finalzinho aqui. Agora, diretrizes gerais para marcar o grupo. Eu vou falar o que não pode fazer. Em primeiro lugar, a região tem que conter um número que seja potência de 2. Pelo amor de qualquer coisa que você acredite, não marque 3, não marque 7, não marque 6, não marque 10, marque apenas potências de 2. Então isso aqui que eu fiz é um erro que muitas vezes a gente comete desse jeitinho mesmo. Não pode. Jamais faça isso, porque tem que ser uma potência de 2. Além disso, as únicas formas que a gente pode fazer é o retângulo e é o quadrado. Então essa forma bizarra que eu fiz aqui também não pode. Eu englobei 4, mas eu englobei fazendo uma coisa torta. Isso aqui não é Tetris, então não pode fazer esse tipo de coisa. Somente retângulo, somente quadrado. Os grupos têm que ter o maior tamanho possível. Então aqui eu circulei dois grupos diferentes, mas eu posso circular todos eles, eu posso fazer um grupão marcando tudo isso aqui. Sempre dê preferência para fazer grupos grandes. Então se você vê que você fez dois grupos pequenos e que esses grupos podem se tornar um só, então torne eles um só. Nunca deixe na forma de dois grupos pequenos, porque aí a gente não vai ter uma implementação que é mínima. Um grupo tem que obrigatoriamente marcar uma variável que não foi marcada antes, então você não pode fazer um grupo redundante. Como assim? Se eu já fiz um grupo marcando aqui esses 8, eu não posso fazer um outro grupo pegando esses 4 ali, porque eu vou estar marcando uma variável duas vezes. Todas as variáveis que eu estou marcando vão estar sendo marcadas duas vezes. Não tem problema nenhum marcar uma variável duas vezes, desde que você englobe variáveis novas. Então se eu fizer esse grupo aqui, não tem nada de errado, porque eu vou estar adicionando 1, e o 1 é uma variável, esse 1 na casa 6 é uma variável que ainda não foi adicionada. Mas isso aqui que eu fiz não pode, porque não tem nenhuma variável nova. E aqui por fim tem os resultados aqui das regras. Todas as regras que eu mostrei, que eu fui falando que não pode, estão aqui na tela. E lembre-se, a implementação mínima é aquela que marca o menor número de grupos. Seguindo essas regras, você provavelmente vai obter uma implementação mínima. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, e em breve a gente se vê. Falou! Então vamos imaginar o seguinte problema. Dois sensores informam a temperatura de uma sala.
Um deles retorna 1, o sensor A, sempre que a temperatura for maior que 16 graus Celsius. E o outro, o sensor B, retorna 1 sempre que a temperatura for maior que 18 graus Celsius. A gente tem que fazer um circuito que vai devolver 1 sempre que a temperatura estiver entre 16 e 18 graus Celsius. O problema é bastante simples. Então, quando a temperatura é abaixo de 16 e abaixo de 18, sei lá, 11 graus Celsius, a gente vai devolver 0. Quando a temperatura for maior que 16, mas menor que 18, a gente vai devolver 1, por exemplo, 17. Quando a temperatura for maior que 16 e maior que 18, por exemplo, 21, ele vai devolver 0. Agora, tem uma situação, que é a situação em que o sensor A é 0, então que o número é menor que 16 e maior que 18, que isso nunca vai acontecer. Não existe nenhum número que seja menor que 16 e ao mesmo tempo seja maior que 18. Pode pegar todos os números menores que 16, nenhum deles é maior que 18. Acho que isso é bem óbvio. Até, aliás, se a gente desenhar, a gente ainda pode desenhar caso você não tenha pegado. A gente pode aqui, então, fazer uma reta. A gente tem aqui o número 18, perdão aí pela falta de coordenação motora, e a gente tem aqui o número 16. Os números que são menores que 16 estão nessa região aqui, e os números que são maiores que 18 estão nessa região aqui. Não existe nenhum número que seja menor que 16 e maior que 18 ao mesmo tempo. Então essa linha aqui, a nossa linha 1 da tabela verdade, nunca vai acontecer. Então qual que é a saída nessa situação? Tanto faz. Isso aqui nunca vai acontecer. Então, já que nunca vai acontecer, não importa a saída. Justamente por isso a gente chama essa situação de don't care, não se importa. Então, a gente vai na tabela verdade colocar um D aqui. Ao invés da gente colocar um valor qualquer, 1 e 0, porque tanto faz, a gente vai botar um D indicando don't care. E quando a gente for solucionar o mapa de Carnot, é muito mais fácil. A gente pode colocar o don't care com o valor que a gente quiser, porque o nosso cliente não está nem aí para o valor que vai ser para ele. A gente pode colocar o don't care sendo 0, ou a gente pode colocar o don't care seja 1. Pega, por exemplo, esse exemplo aqui. Nós temos A e B, que é equivalente a essa tabela verdade que a gente acabou de fazer, e nós temos um D. Para a gente pegar tudo marcando 1, o que a gente teria que fazer? A gente teria que fazer um círculo aqui. E para a gente pegar tudo marcando 0, a gente teria que fazer um círculo aqui, e a gente teria que fazer um círculo aqui. Agora, se a gente fizer isso aqui valendo 0, a gente pode simplesmente pegar toda essa região aqui, e depois toda essa região aqui. Portanto, nós temos essa implementação aqui. Temos o círculo, a marcação em verde, e temos a marcação em vermelho. A marcação em verde engloba B e não B. Então, chuta a bunda do B mais uma vez, engloba não A. Então, nós vamos ter não A aqui. Já o outro lado engloba A e não A. Então, manda o A embora, sobra apenas o B. Portanto, como é a forma de produto das somas, a gente vai negar esse resultado aqui, que vai dar A e não B. Se fosse fazer desse jeito aqui, a coisa ficaria bem mais complicada do que transformando aqui o D em 0. Nessa situação aqui, o resultado foi exatamente o mesmo. Agora eu vou mostrar uma situação em que a coisa fica muito mais conveniente. Pega, por exemplo, esse exemplo aqui, em que nós temos dois don't cares aqui embaixo. Imagina que eu não tenho don't care, aí eu teria que circular tudo isso aqui, e depois teria que circular tudo isso aqui. Com o don't care, eu consigo circular toda essa região aqui em azul e toda essa região em verde, supondo que o don't care seja igual a 1. Então, você pode considerar o don't care como sendo igual a 1, e aí a gente vai ter como resultado final uma coisa bem mais simples. Esse foi o vídeo, valeu por você que assistiu, em breve a gente se vê, falou!